vozes se levantam querendo nos guiar com a lógica dos homens pra nos fazer pensar que a verdade é um cálculo, uma conta sem fechar. Mas teu reino, ó Deus, não tem como mensurar. Versos fora de contexto, promessas pela metade, criando um evangelho sem tua santidade. A razão se faz rainha e o espírito se cala, mas a fé que nos liberta só em ti se instala. Senhor, nos guarda do engano de toda vã filosofia. Que a tua palavra seja a única melodia. Que teu Espírito Santo nos mostre a direção e nos livre da prisão da falsa interpretação. Se nos livre da prisão da falsa interpretação. Pai de amor com raciocínios que apagam teu real valor. Dizem que a trindade é um mistério sem razão, mas tua essência, Deus, transcende a compreensão. Versos fora de contexto, promessas pela metade, criando um evangelho sem tua santidade. A razão se faz rainha e o espírito se cala, mas a fé que nos liberta só em ti se instala. Senhor, nos guarda do engano de toda vã filosofia. Que a tua palavra seja a única melodia. Que teu Espírito Santo nos mostre a direção e nos livre da prisão da falsa interpretação. Se nos livre da prisão da falsa interpretação. Que intelecto oferece, mais a luz da revelação que em nossos corações aquece. A tua voz ecoa forte, rasgando o véu da mentira. E a tua verdade, Pai, é a única que inspira. Senhor, nos guarda do engano de toda vã filosofia. Que a tua palavra seja a única melodia. Que teu Espírito Santo nos mostre a direção e nos livre da prisão da falsa interpretação. Se nos livre da prisão da falsa interpretação. Nos livre da prisão pela tua palavra, ó Senhor. Amém. Olá. Olá, bom dia, boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo esse meu vídeo. Eu sou o Alex, amigo de vocês. Hoje, fazendo uma live aqui, somente pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Não sei se vou postar essa live no YouTube ou não. Se eu postar, aí vai ficar aí no YouTube, né? Então, hoje eu quero tratar do assunto que é a disseminação de falsas doutrinas nas redes sociais está mudando a fé de milhões de pessoas. Hoje estamos vendo, crescendo cada vez mais, pessoas que não querem ter compromisso real e um relacionamento pessoal com Cristo, que também não lê a Bíblia, e quando lê não entende o que está lendo, e isso também dentro das igrejas evangélicas está cheio de gente assim, e isso abriu espaço para muitas pessoas, né, influenciada pelo mal, influenciada pelo inimigo, trazer falsas doutrinas e falsos ensinamentos a respeito da palavra de Deus. Então no Facebook aí está cheio de videozinhos curtos e pequenos com ensinos, com raciocínios lógicos. Hoje eu quero falar exatamente desse ponto.
você não consegue, às vezes, perceber e entender que existe por trás de pequenos cortes de vídeos, cortes que são feitos de canais no YouTube, canais de pessoas, de youtuber cristão, que levam pessoas sem se importar quem são essas pessoas, levam pessoas de várias religiões e crenças que são consideradas seitas que pregam heresia. E eles levam essas pessoas até nos canais deles para falar. E depois eles pegam algumas frases, algumas colocações, alguns pensamentos que essa pessoa fala durante a live, durante o vídeo, durante a transmissão, e faz um recorte e coloca no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Hubble e no próprio YouTube, esses cortes com raciocínios lógicos que parecem verdadeiros, mas que na verdade contém falsas doutrinas. E eu vou trazer um estudo aqui para que vocês entendam como é que funciona a falsa lógica. Existem coisas que têm um raciocínio lógico, que é simples de se entender, que não é complicado. Mas existem certas lógicas construídas com certos raciocínios que, na verdade, está passando por cima de uma doutrina verdadeira, bíblica, estudada, e que já foi ratificada como verdade. Mas que é o quê? Uma doutrina amplamente estudada há muito tempo e que tem uma base doutrinária dentro da palavra de Deus muito forte. E às vezes surgem cortes de vídeos de pessoas que traz uma ideia, um raciocínio que usando uma lógica que parece ser a verdade, quando na verdade a lógica desse raciocínio ela é muito simplista e ela esconde a verdade por trás. Então eu vou trazer aqui o estudo do que é a lógica, como ela se apresenta através de raciocínios bíblicos, através de doutrinas bíblicas, como é que eles constroem essa lógica simplista para distorcer verdadeiras doutrinas bíblicas. E depois eu vou trazer o estudo de um caso, de um vídeo que eu peguei ontem no YouTube, que parece ser lógico, parece ser um raciocínio óbvio, mas eu vou mostrar para vocês que por trás esconde uma armadilha hermenêutica, esconde uma armadilha dentro de uma lógica. Parece lógico, mas é uma construção falsa, porque não vê o todo, vê apenas uma parte, tá? Então, fica aí comigo, eu vou mostrar aqui do lado, tá? E vocês vão acompanhar comigo o texto da lógica. O que é lógica? Vamos primeiro entender o que é lógica, tá? Dentro de um raciocínio cristão. Aqui do lado vai aparecer aí, né, o estudo do caso, o estudo sobre a lógica textual e a deturpação de doutrinas bíblicas. A Bíblia, peraí, pessoal. Jesus existia no princípio com Deus. Aí vamos estudar a Bíblia. A palavra de Deus é a fonte fundamental de fé e prática para os cristãos. Acompanha comigo a leitura. Sua interpretação correta é vital para a compreensão da vontade divina e a edificação da igreja. No entanto, o uso da lógica textual é lógica. Vocês vão entender hoje lógica. Vão começar a entender lógica, tá? Porque eu estou aqui quase todo dia trazendo vídeo com a leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, usando a Bíblia NVT, e com estudo e com discernimento de cada texto. Para quê? Para mostrar que
O povo de Deus só vai entender a Bíblia, correto? E só vai se libertar dessas falsas lógicas, desse falso entendimento hermenêutico, se ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para, por si próprio, você ter a compreensão exata da história da Bíblia. E como Deus, um Deus de amor, um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, ele se revela dentro da sua história, não com lógica, mas com uma revelação progressiva, mostrando o seu caráter dentro do seu amor fraternal pelos seus filhos. E as verdadeiras doutrinas bíblicas só é feita, criada a partir da compreensão do Deus verdadeiro e o seu amor de Gênesis e Apocalipse. Pessoas que não leem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse não têm a compreensão exata. Então pessoas ficam criando lógicas textual e trazendo para vocês narrativas que parece ser verdade, mas quando na verdade ele está usando lógica textual simplista para tentar colocar na sua mente, no seu coração, doutrinas bíblicas que na verdade não existe, tá? No entanto, o uso da lógica textual, embora pareça uma ferramenta inofensiva e até mesmo útil, pode se tornar um perigoso instrumento nas mãos de falsos mestres, levando à deturpação de doutrinas essenciais e ao desvio da verdade revelada. Levando à deturpação de doutrinas essenciais e ao desvio da verdade revelada. O que é a lógica textual? Em sua essência, a lógica textual é um método de interpretação que se baseia na razão humana e na coesão do texto. Ela busca extrair conclusões a partir da análise das palavras, frases e da estrutura de um texto, como se a Bíblia fosse um livro comum. Então, a lógica sendo usada por mestres, por falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, falsos intérpretes, por pessoas comuns, que não têm uma compreensão que a Bíblia é a palavra de Deus, dentro de um entendimento que a Bíblia é inerrante, não contém erro nenhum na Bíblia, e ela não induz ninguém ao erro. São pessoas com baixa capacidade de entendimento, que não lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse várias vezes, repetidas vezes, para conseguir compreender o entendimento verdadeiro, que vem pelo derramamento do Espírito Santo no coração da pessoa, para ela entender exatamente aquilo que Deus está dizendo dentro da palavra de Deus, porque o Espírito de Deus prescuta ou vive na natureza do próprio Deus. Então, o próprio Espírito Santo de Deus, vivendo no homem que é nascido de novo, ele lê na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o Espírito Santo dá a esse homem o verdadeiro entendimento do que a Bíblia está narrando e descrevendo de Gênesis e Apocalipse. Então, um homem que não tem o Espírito Santo de Deus, que não nasceu de novo verdadeiramente, ele usa a lógica simplista comum para poder interpretar os textos. Esse homem, ele vai usar a razão dele para construir doutrinas e entendimentos errados. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo de Deus para lhe mostrar a realidade dos fatos dentro dos contextos históricos. O porquê que Deus agiu assim, o porquê que Deus fez assim, dentro do contexto do texto. Então, por aí é tirado muitas interpretações para dar base de sustentações lógica a todas essas heresias que existem no mundo hoje. Tá? Então, isso é muito perigoso. Então, por isso eu trouxe esse estudo aqui. Acompanha comigo, sai daqui que eu vou mostrar para você em vídeo, que é um vídeo
Eu vou pegar só um vídeo que eu vi ontem, existe um monte, milhares aí. Eu vou pegar um que parece ter um sentido lógico e verdadeiro. Só parece que o cara construiu uma interpretação verdadeira. Parece ser maravilhoso a exposição que ele faz e o entendimento que ele traz. Mas eu vou mostrar para vocês que é uma armadilha, uma arapuca, que vai levar a uma heresia. O perigo surge quando a lógica textual é utilizada como o critério principal e decisivo para a compreensão da Escritura, substituindo a revelação divina, a revelação pelo Espírito Santo, e o contexto histórico-cultural em que os textos foram escritos. Veja como falsos mestres usam a lógica para criar falsas doutrinas. Falsos mestres, com o objetivo de desviar a verdade, assim como Satanás desviou a verdade no coração de Eva, frequentemente empregam a lógica textual de uma forma manipuladora. Eles pegam versículos isolados, fora de seu contexto, e os conectam através de uma linha de raciocínio, que à primeira vista parece lógica e coerente. Eles constroem uma argumentação que soa convincentemente, mas que, na realidade, distorce o significado original do texto. Exemplo prático. Vamos ver alguns exemplos práticos. Consideremos a doutrina da Trindade, que afirma que Deus é um em essência, mas existe 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma doutrina que transcende a lógica humana, sendo uma verdade revelada. Um falso mestre poderia usar a lógica textual para refutá-la, fazendo a seguinte linha de raciocínio. E isso é usado em algumas religiões. Tá? Tem algumas religiões por aí que consideram, tá, que não existe a Trindade. O grupo Voz da Verdade, a Igreja Voz da Verdade e o grupo Voz da Verdade, é uma igreja e um grupo que nega a Trindade de Deus, dizendo que não existe a Trindade, porque não aparece a palavra Trindade na Bíblia. Então, o grupo Voz da Verdade ensina uma falsa doutrina que só existe Deus e não existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como sendo cada um uma pessoa, mas sendo um ao mesmo tempo, como um triângulo. No texto, seguinte raciocínio: Jesus é o Filho de Deus, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Um pai é mais velho que o filho, então segue o raciocínio. Jesus é o Filho de Deus, tá? Então lógico, Jesus é o Filho. Um pai é mais velho que o filho, lógica humana, lógico, todo pai é mais velho que o filho. Portanto, Deus é pai mais velho que Jesus. Conclusão lógica. Então Deus é pai, ele é mais velho que Jesus. Lógico, né? Se Jesus não é eterno, como pai, ele não pode ser Deus. Porque Jesus veio, né? Jesus nasceu, então a lógica, então Jesus nasceu, então Jesus foi gerado, então ele não é eterno. E Jesus morreu, então ele não é eterno. Ele não pode ser Deus. Então a gente pode concluir que ele não pode ser Deus. E acredito que pareça. Existe igrejas e seitas que seguem esse mesmo raciocínio. Conclusão doutrinária falsa. Tá entendendo? Então isso é uma conclusão doutrinária falsa. Essa linha de raciocínio é um exemplo clássico de uso da lógica textual para criar uma falsa doutrina. Ela ignora o fato de que a Bíblia, em outros versículos, afirmam claramente a eternidade e divindade de Jesus. No Evangelho de João 1, Colossenses 1,17. Então, no Evangelho de João 1, João começa iniciando o seu Evangelho dizendo: e no princípio o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E Colossenses 1,17. O erro está em aplicar a lógica humana
A ideia de que um pai é sempre mais velho que seu filho. Aplicar essa lógica humana a uma realidade espiritual que transcende. É uma realidade espiritual que transcende. Não está explícito só no texto. Está explícito em todo o contexto de Gênesis e Apocalipse. De quem é Deus de fato e de verdade. O perigo de confiar na lógica humana. A lógica humana é limitada e falível. Quando aplicamos às verdades bíblicas, corremos o risco de ignorar a natureza sobrenatural de Deus e a profundidade de seus mistérios. A fé, por sua natureza, muitas vezes exige a crença em realidades que não podem ser completamente explicadas pela razão. Por exemplo, milagres de prodígio. O mar vermelho abriu. Pela lógica e pela razão não tem como explicar. Jesus transformou água em vinho. Pela lógica simples e pela razão não tem como explicar. Ao invés de usar a lógica textual como a lente principal para a interpretação, devemos buscar revelação divina, porque a palavra está revelando uma natureza divina de Deus, o poder de Deus, através de uma leitura cuidadosa e contextual da palavra, comparando escritura com escritura e buscando a orientação pelo Espírito Santo. E eu acrescento, não só a orientação pelo Espírito Santo. Lógico, o Espírito Santo é sempre a base da revelação da verdade. Mas em pessoas que são pessoas mais velhas, pastores e líderes mais velhos, que já leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e têm o seu entendimento completado a respeito da revelação de Deus. Como se proteger dos enganos da lógica textual? Para que as pessoas simples possam se proteger dos falsos mestres e da deturpação da palavra, é fundamental ler a Bíblia no seu contexto, ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, toda, não só em alguns livros, mas todo, não só apenas em alguns capítulos, mas todo. Nunca se contente com um único versículo, leia os capítulos inteiros e até mesmo o livro, para entender o que o autor queria transmitir. Comparar a escritura com a escritura. Se uma interpretação contradiz outra parte clara da Bíblia, ela está errada. A palavra de Deus não se contradiz. Foi o que eu comecei dizendo. Buscar orientação pelo Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, não é em alguma verdade. Evangelho de João 6,13. Ele é o nosso melhor professor. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Priorizar a revelação, não a razão. Confie naquilo que a palavra de Deus diz, mesmo que não faça sentido a sua mente limitada, mesmo que não faça sentido a sua mente limitada. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm. Hebreus 11:1. Então, a fé, confiar na fé e crer que aquilo é verdade, porque a palavra diz que é verdade, não pelo raciocínio lógico humano. Ao rejeitar a lógica textual como única base para a interpretação e ao abraçar a revelação divina, os cristãos podem se manter firmes na verdade e se proteger contra falsas doutrinas que buscam desviar a fé. Então nós temos que fazer e praticar isso, tá? Viver e buscar essa verdade. Agora, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês verem como que a pessoa usa a lógica textual para descrever uma situação. E eu vou mostrar para você que o raciocínio dele está errado. Veja o vídeo aí do lado que vai aparecer. Caiu, Eva entregou o fruto para Adão e Adão comeu. Quando você lê o texto, você descobre que os olhos dele só foram abertos quando Adão comeu o fruto. Quando Eva comeu, nada aconteceu, mas quando Adão comeu, os olhos de ambos foram abertos. Então o que o texto está dizendo é, eles só morreram quando Adão comeu o fruto. Se eles só morreriam se Adão comesse, por que o diabo está falando com Eva e não está falando com Adão?
Se somente se ele comesse eles morreriam, que o diabo está gastando tempo com Eva? Porque a mentalidade do diabo é essa: já que eu não tenho acesso a ele, eu vou ter acesso a alguém que tem acesso a ele. Já que eu não tenho acesso direto a ele, eu vou ter acesso indireto a ele. Às vezes o diabo não se apresenta a você de forma direta, mas indireta. Quem mandou Eva comer o fruto foi o diabo, mas quem mandou Adão comer o fruto foi Eva. O diabo se apresenta para Eva como serpente, mas o diabo se apresenta para Adão como Eva. Vou desenhar na sua cabeça. O diabo se apresenta para Eva com cauda, dente afiado, pele estranha, mas ele se apresenta para Adão como uma mulher bonita, corpo bonito e chamando ele de amor com uma voz mansa e delicada. Então o diabo olhava para Eva e dizia: Eva, eu não quero você. Você para mim é apenas um veículo. Você para mim é apenas uma ponte para chegar até Adão. Eva é a imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Sim. A imagem e a semelhança de Deus, mas o cara tem na mão de quem? O diabo. A proposta de quem? Satanás. Se Adão olhasse para a proposta ao invés de olhar para a aparência, ele não cairia. E a palavra de Deus ao coração de alguém agora: pare de olhar para a aparência, olha para a proposta. Sabe por que Adão caiu? Ele olhou para Eva e disse: a imagem e semelhança de Deus, nunca olhou para o que estava na mão. E sabe por que ele comeu? Porque quem estava oferecendo uma mulher nua, chamando de amor. O dia vestiu Eva no jardim. Assim: Eva, eu só preciso da sua voz e eu só preciso. Eva disse: a imagem e semelhança de Deus, nunca olhou para o que estava na mão. E sabe por que ele comeu? Porque quem estava oferecendo uma mulher nua, proposta ao invés de olhar para a aparência, ele não cairia. E a palavra de Deus ao coração de alguém agora: pare de olhar para a aparência, olha para a proposta. Sabe por que Adão caiu? Ele olhou para Eva e disse: a imagem e semelhança de Deus, nunca olhou para o que estava na mão. E sabe por que ele comeu? Porque quem estava oferecendo uma mulher nua, chamando de amor. O diabo investiu pesado. E eu posso falar? Eva, no jardim, foi o cavalo do diabo. O diabo disse assim: Eva, eu só preciso da sua voz e eu só preciso do seu corpo. Porque se eu me apresentar para ele como eu sou, ele não vai querer. Mas se eu me apresentar para ele como você é... Então tem pessoas que não são pessoas, são apenas enviadas do diabo. É um fofinho, é tão bonito, cuidado. Se a proposta é indecente, sai fora muito rápido. Porque a aparência pode ser do céu, mas é a essência do inferno. Aí. Esse é o vídeo que eu peguei no YouTube e que parece ter uma lógica. Parece ser muito lógico. Mas na realidade não é os fatos. Eu vou abrir a Bíblia aqui e vou mostrar para você que ele traz uma lógica que esconde coisas que não correspondem no texto. Ele traz um raciocínio lógico, mas que o texto não é aquilo que ele está dizendo. Não é exatamente isso que ele está dizendo. Tá? Vagando no deserto, a terra à vista, memórias do Egito. Vou abrir a Bíblia aqui. Mas tua mão poderosa veio nos resgatar. E uma nova Vou ver se abre logo a Bíblia aqui. vieste firmar. Ai, meu Deus, está demorando para a Bíblia. Eu não quero que demore o vídeo. Que nos deste, do céu sustentou a roupa e a sandália. O tempo não gastou. De dia uma nuvem, de noite um clarão, mostrando o caminho da tua direção. Oh, 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 oh. Hoje nos chamas a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e o perder. Guardar teus preceitos, em ti permanecer. Tá abrindo, já tá abrindo aqui, nós vamos ver, tá? Na terra prometida, de leite e mel a maná,
casa e na fartura. Não venham me esquecer que só tu és o dono de todo lugar, e outros deuses de pedra jamais vou temer. Pois hoje nos chamas a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção. Complicado, né? O computador não quer abrir de jeito nenhum, meu Deus. Oh, Jesus amado. É complicado, viu? Computador que não vai para frente. Ah, Jesus amado, ajuda, Pai, esse computador a andar, meu Deus do céu. É deixar o cabo nervoso, né? Ah. Vamos ver Gênesis 3. Já era para estar apresentando aqui, essa bênção não está apresentando. Aí, agora apareceu aí, né? Então, é o seguinte, vamos ver aqui o que realmente o texto diz. Vamos ver aqui o que realmente o texto diz. Acompanhe comigo a leitura aí. Eu vou fazer algumas considerações que ele fala no vídeo. Você volta lá atrás e assiste o vídeo, que você vai ver que ele coloca algumas coisas que não existem. Olha a narrativa correta. Ele leu o capítulo 3 e ele inventou aquilo lá da cabeça dele, tá? Ele inventou aquela narrativa, porque parece lógico, né? Que o rapaz fala no vídeo, não sei quem ele é, se ele é pastor, se ele não é pastor auxiliar, não sei. Eu não sei de que igreja que ele é, ou da onde ele é, ou que doutrina, ou que teologia ele fez, o que ele estudou. Só sei que não tem um raciocínio. Só sei que dentro do estudo da doutrina do pecado e da queda, aquilo que ele disse não tem nada a ver. Algumas coisas parecem fazer sentido, né? Você pode até usar algumas colocações ali, parece ter sentido. Mas esconde, ele tem que considerar algumas coisas que não aparecem aqui no texto, ele tem que ele leva em consideração a situação de Adão e Eva, que não existia. Por quê? Porque para ele fazer com que aquela fala tenha uma lógica, ele passa por cima de considerações de coisas que não existiu naquele momento. E eu vou mostrar algumas situações aqui que não existia. A serpente eu vou ler aqui na nova versão transformadora, NVT. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor havia feito. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu ela. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus diz: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Aí a serpente disse: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira uma nas outras para se
para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que caminhando pelo jardim e se escondeu dele entre as árvores. Então ele vai até um pouquinho. A pessoa lá do vídeo que a gente acabou de ler, do caso da lógica, ele vem só até um pouquinho antes, né? Naquele momento, seus olhos se abriram e perceberam que estava nu. A primeira coisa da lógica dele que está errado é que ele diz que Adão viu Eva nu. Já está errado o raciocínio lógico dele, porque se ele fosse honesto na própria lógica dele, ele teria verificado que Adão não foi enganado, porque o raciocínio da lógica do vídeo que nós estamos analisando, que é um caso de lógica falsa, que pode criar doutrinas e pensamento e criar situações para você levar num aconselhamento com alguém, com um casal que está passando por dificuldade, conflito dentro de casa, pode levar alguém a criar um raciocínio falso de como você lidar com esses problemas, colocando como base a lógica do raciocínio dele. Porque a lógica do raciocínio dele é que ele pressupõe que Adão e Eva, principalmente Adão, já tinha a sabedoria do conhecimento do bem e do mal. Se você verificar, ele já trabalha com a proposta de que Adão já tem o conhecimento do bem e do mal. E ele já está vendo Eva nua. Então ele leva à conclusão de que Adão foi enganado pela beleza e pela como é que fala? Por uma lógica de raciocínio de que a beleza, então, o que? A beleza do corpo de Eva, a exposição de Eva, é que fazia com que Adão fosse um homem suscetível ao engano. Então, no vídeo do rapaz aí, ele coloca como sugestão de que Adão já estava deturpado, a sua mente, o seu coração, já havia uma deturpação moral no caráter de Adão. Que, na lógica do rapaz do vídeo, Eva usou, Satanás usando Eva, usou da sua posição de usar o seu corpo para convencer o seu marido Adão a participar do fruto proibido através de uma imposição da sua moralidade sexual, não da sua moralidade sexual, da sua condição sexual, vamos dizer assim, usando o fato de que no raciocínio dele, Adão via Eva nua e essa nudez o atraía. E ele coloca dentro de uma lógica de que, usando a mentalidade humana já pós-queda, Adão não tinha essa mentalidade antes da queda. Adão não era enganado pela nudez de Eva. A nudez explícita de Eva, levando a um raciocínio imoral em Adão, um desejo carnal, e esse desejo carnal por Eva foi que permitiu ele ser enganado. Adão usou a Eva como veículo, como vamos dizer assim, é como se Eva, se colocando como Eva, como numa esquina, rodando a bolsinha como uma prostituta, vendendo a Adão o seu corpo, levando atraindo Adão através do seu corpo, para que Adão fosse participante do fruto proibido junto com ela. Esse é o raciocínio dele. Se ele fosse fiel ao texto, mesmo usando a lógica,
os olhos de... Ó, aqui diz o texto. Ó. Aqui, ó. No 6. 3, 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela. Esse texto aqui sugere que estava com ela, essa interpretação, tá? NVT. E ele também comeu. Naquele momento, os olhos de ambos se abriram. Então, naquele momento, os olhos de ambos se abriram. Tanto os olhos de Eva se abriram, como os olhos de Adão se abriram. Então, Adão ainda não estava contaminado. Ele não via Eva como sendo nua, porque era a glória de Deus que o cobria. E como é a glória de Deus? A glória de Deus é a santidade de Deus. Ele via Eva como uma mulher santa, perfeita. Não havia nenhum sentimento carnal em relação a Eva. A moralidade dele ele não tinha moral, a moralidade de, vamos dizer assim, né, de sacanagem, de ver Eva como matando a sua saciedade sexual. Ele não via isso. Ele via Eva como mulher santa. A santidade de Deus estava ali, em Eva, em Adão, um para com o outro. Então, a lógica do vídeo dele está errada. Até no seu pensamento está errado. Então, se ele fosse fiel ao texto, ele não poderia fazer a alusão de que Eva convenceu Adão a cair, porque ele não olhou para o fruto que estava na mão. Ele não quis olhar para o fruto. Ele ficou olhando para Eva. Ele olhou para quem Eva sexualmente era. Alguém que o atraía sexualmente. A sua beleza, a sua formosura. Adão ainda não estava com a sua vida e o seu coração caído. Ele não estava vendo Eva dessa forma. Ele via Eva com a glória de Deus, a santidade de Deus. Então, esse raciocínio lógico dele está errado. E nesse raciocínio dele, pode, dentro de uma estrutura eclesiástica, dentro de uma igreja, se um pastor ou alguém for usar a lógica dele como estrutura, pode, em vez de ajudar a resolver o problema de um conflito, de moralidade sexual dentro de um relacionamento de homem e mulher, pode levar a piorar a situação. Entendeu? Colocando na cabeça de crentes que mesmo um homem de Deus, um servo de Deus verdadeiro, alguém que nasceu de novo e é fiel à palavra, é fiel ao Senhor, é fiel ao seu casamento, pode sugerir que condições físicas de outras mulheres podem levar o homem ao erro e a pecar. E que a parte física da mulher, mesmo sendo cristã, pode levar pessoas a pecar. Tá? Pode levar a sugestão que, mesmo no seio familiar cristão, um homem lavado e remido pelo sangue de Cristo, como Adão, que era perfeito, ele fica vendo sempre nas outras mulheres uma questão física que o atrai. E isso leva a ele ficar imoralmente contaminado. Isso pode piorar a situação dentro de um aconselhamento entre pessoas que estão passando por dificuldade. Então, isso é um erro doutrinário. Não existe tal ensinamento, não existe tal pensamento dentro da palavra de Deus. Não é assim que se interpreta esse texto e essa situação. Essa situação não é entendida dentro do contexto do vídeo. E há um erro no vídeo, é que ele pode estar tendo uma conclusão dentro de uma narrativa, dentro de uma construção lógica, dentro de uma construção narrativa maior. Mas o dono do canal e a pessoa que fez o corte, ele pegou o corte, você vê que as palavras dele são cortadas. Então, talvez o rapaz, a história seja outra, e não seja essa do corte do vídeo. Mas quem fez o corte, raciocinou, uniu as partes da fala da pessoa e criou esse raciocínio lógico. Talvez o rapaz que está ali contando a história, ele tem uma construção melhor
que não leva a essa conclusão. Mas o dono do canal fez o corte e colocou porque talvez ele pensa assim, age assim. Isso é desonestidade, isso não pode acontecer. Então, por isso que eu digo, é muito perigoso para nós, os cristãos, ficar assistindo esses vídeos curtinhos que traz um entendimento dentro de uma lógica que parece ser verdadeira, quando na verdade ela é mentirosa, ela é falsa e enganosa e não tem um verdadeiro raciocínio lógico. Então, temos que tomar muito cuidado o que a gente assiste e vê no Facebook, esses videozinhos. Por isso que você tem que se firmar na palavra, se firmar na igreja, na doutrina do seu pastor, na doutrina da igreja. Tem que estudar a doutrina. As igrejas têm que ter escolas bíblicas dominicais ou semanais. Que nem eu digo no meu curso, né? Na minha leitura expositiva, quase todos os dias, no canal Palavra do Avivamento. Tá aí na descrição desse vídeo, tá aí o link do canal para vocês entrar e começar a ler a Bíblia. Quem não lê a Bíblia toda, fica caindo em videozinhos e aprendendo essas lógicas com raciocínios falsos. Tá? Eu poderia falar mais coisas, de mais situações que está ali no vídeo que está errado. A colocação dele está errada. Mas para o vídeo não ficar muito grande, já estamos com 46 minutos, eu peguei só o ponto aonde ele aponta, aonde ele coloca que Adão foi enganado pela nudez de Eva, pela situação exposta corporal de Eva. Ele foi atraído. Tem outras colocações dele ali, tem outra raciocínio lógico, tá errado. Mas como eu não sei, como eu não sei de onde é o canal, e como ele cortou as palavras da pessoa, então eu vou ficar só na parte onde ele apresenta Adão sendo atraído, porque ele viu Eva nua. Ele viu Eva nua. E a nudez de Eva é que fez com que ele caísse no engano. Isso não é verdade. O texto não está dizendo isso. E não tem como você tirar um raciocínio lógico dessa forma e dessa maneira dentro do texto. Porque o texto no hebraico e a fala, porque quem escreveu aquilo dali, todo o contexto do histórico do livro de Gênesis, que significa Bereshit quer dizer o início, ela foi escrita por Moisés. Então você tem que entender o texto dentro do que Moisés, para quem Moisés está escrevendo. Quem é que mandou Moisés escrever? Foi Deus, através da orientação pelo Espírito Santo. Qual era o significado real para o povo saindo do Egito e entrando numa terra prometida a eles? O que Deus queria? Qual é a finalidade? Por quê? Motivo, razão, propósito. Tudo isso tem que ser levado em consideração. O que o pecado ocasionou? Como o povo tratou o pecado até nos dias de Noé? Como tratou depois de Noé até nos dias de Abraão, Isaac e Jacó? Como Deus tratou quando tirou o povo da terra do Egito? Como tratou 40 anos no deserto? Qual foi a relação? Como Deus tratou o pecado e o povo? A imoralidade? Quando eles entraram na terra, como é que Deus tratou? Depois veio o rei Davi, que trouxe o avivamento. Como é que Deus tratou? Depois foram presos, levados para a Babilônia, escravos, 70 anos de escravidão. Como é que foi tratado? Depois passaram 490 anos sem profeta, sem ninguém. Surge o primeiro João Batista. Aí vem os 4 evangélicos. Como isso é tratado? Como há um entendimento desse pecado lá no início, nos 4 evangelhos? Depois, como é tratado pelos Atos dos Apóstolos, contando a vida de Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas. Como eles tratam esse assunto? E o livro de Hebreus, a carta dos Hebreus. Como é que eles tratam esse assunto? Então nós temos que entender o entendimento. Tem que buscar o entendimento. Peraí. A gripe quer me pegar, mas não vai me pegar não. Então nós temos que entender todo o contexto geral do pecado para entender
Qual motivo, razão e circunstância que Adão comeu do fruto e caiu? Será que é só Eva? Será que Eva é o único... para me explicar o porquê Adão caiu, eu tenho que simplesmente só pegar a figura de Eva se mostrando como uma linda e bela mulher, estava ali nua, e criar uma narrativa de que Adão a viu nessa condição de nudez e ele já imoralmente caiu porque ela o atraiu usando o seu corpo, a sua beleza? Será que é isso mesmo? Será que todo o estudo sobre a queda e o pecado do homem é baseado dentro desse contexto? Não é não, meus irmãos. É aí que está a armadilha. E como eles fizeram nesse vídeo, levando as pessoas a cair, existem muitos outros contextos e doutrinas bíblicas que são mal interpretadas, são usado a mesma estratagemas do inimigo de deturpar a palavra. Tá? Então eu fiz esse vídeo hoje para que vocês entendam isso e compreendam e parem de ficar dando palco, parem de ficar confiando nesses videozinhos que traz essas doutrinas falsas, esses falsos raciocínios, através de uma lógica. A lógica não explica tudo. Então quero encerrar, agradecer a vocês por ter ficado até aí, dê o joinha, se inscreva no canal se não é inscrito, ou passe a ser meu amigo e seguidor. Aí na descrição do vídeo, se eu postar no YouTube, no Facebook, no Substack, no Hub, na descrição do vídeo tem um link que te leva para a playlist da leitura da Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse, que eu estou fazendo esse trabalho ali. Se inscreva no canal, porque o YouTube, o Facebook vai apagar esse vídeo daqui 30 dias. Então se inscreva no canal, seja meu amigo lá no canal, no YouTube. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que esse conteúdo seja disseminado, para que mais pessoas entendam e não caia nessas falácias lógicas inventadas pela mente humana. Tá? Então, muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Nenhum inimigo fica de pé, todos são vencidos, a promessa se cumpre, a vitória é real, pelo poder do nosso Deus sem igual. Do norte uma multidão se ajuntou. Muitas vozes se levantam querendo nos guiar com a lógica dos homens pra nos fazer pensar que a verdade é um cálculo, uma conta sem fechar. Mas teu reino, ó Deus, não tem como mensurar. Versos fora de contexto, promessas pela metade, criando um evangelho sem tua santidade. A razão se faz rainha e o espírito se cala, mas a fé que nos liberta só em ti se instala. Senhor, nos guarda do engano de toda vã filosofia. Que a tua palavra seja a única melodia. Que teu Espírito Santo nos mostre a direção e nos livre da prisão da falsa interpretação. Se nos livre da prisão da falsa interpretação. De amor com raciocínios que apagam teu real valor. Dizem que a trindade é um mistério sem razão, mas tua essência, Deus, transcende a compreensão. Versos fora de contexto, promessas pela metade, criando um evangelho sem tua santidade. A razão se faz rainha e o espírito se cala, mas a fé que nos liberta só em ti se instala. Senhor, nos guarda do engano de toda vã filosofia. Que a tua
revelação. Que intelecto oferece, mais a luz da revelação que em nossos corações aquece. A tua voz ecoa forte, rasgando o véu da mentira, e a tua verdade, Pai, é a única que inspira. Senhor, nos guarda brincando de toda vã filosofia, que a tua palavra seja a única melodia, que teu Espírito Santo nos mostre a direção e nos livre da prisão da falsa interpretação. Se nos livre da prisão da falsa interpretação, nos livre da prisão pela tua palavra, ó Senhor. Amém.